Hoje aprenderemos um pouco sobre a física e sua relação com a medicina. Vamos ver um pouco sobre o termômetro e seu criador. Então, vamos ao trabalho. O termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura. É um instrumento composto por uma substância que possui uma propriedade térmica, isto é, uma propriedade que varia com a temperatura. Atribui-se a invenção do termômetro ao matemático, físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, em 1592. Usando um tubo invertido com água e ar, criou uma espécie de termômetro no qual a elevação da pressão exterior fazia com que o ar dilatasse e, em consequência, elevava o nível da água dentro do tubo. Inicialmente, se fabricavam os instrumentos com base na dilatação, com preferência nos materiais com elevado coeficiente de dilatação. Assim, com o aumento da temperatura, mesmo sendo pequeno, sua variação no comprimento era facilmente visível. A temperatura é medida através do grau de agitação das moléculas de um sistema. Sendo assim, não podemos medi-la diretamente. Precisamos estabelecer padrões observando as alterações dos objetos analisados, como os efeitos da dilatação térmica e a resistência elétrica. Uma escala termométrica é definida por conjunto de valores atribuídos a um mesmo corpo em diferentes temperaturas, mediante a correspondência de uma equação termométrica ou uma lei de dependência. A escala mais usada na maioria dos países do mundo é a Celsius. Nessa escala, o parâmetro foi a água, com 0 graus Celsius para o ponto de congelamento e 100 graus Celsius para o ponto de ebulição. Outras escalas são a Fahrenheit e a Kelvin. O termômetro hospitalar consiste, basicamente, de um tubo capilar de vidro fechado a vácuo e um bulbo contendo mercúrio. O mercúrio, por ter um valor alto de coeficiente de dilatação, ele aumenta de volume a menor variação de temperatura. O volume do mercúrio aquecido se expande no tubo capilar do termômetro, e essa expansão é medida pela variação do comprimento, numa escala graduada, que pode ter uma precisão de 0,05 graus Celsius. Algumas vantagens são que o seu ponto de fusão é de menos 40 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 360 graus Celsius, longe das temperaturas comuns em condições normais na superfície da Terra. Por causa da condução térmica ser alta, rapidamente atinge o equilíbrio térmico e se mostra visível a temperatura. E por causa do seu calor específico ser baixo, não diminui significativamente a temperatura do corpo que se põe em contato. O fato de o mercúrio ser um líquido opaco e escuro facilita a visibilidade da marcação e até mesmo o vidro funciona como uma lupa, tornando ainda mais visível a temperatura marcada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A invenção do termômetro é geralmente atribuída a Galileu Galilei, que em 1592 usou um tubo invertido cheio de ar e água, no qual a elevação de temperatura exterior produzia dilatação do ar e a consequente alteração do nível da água. O termômetro de mercúrio resultou de obra do físico polonês Gabriel Daniel Fahrenheit. Fahrenheit já havia fabricado um termômetro de álcool em 1709, antes de inventar o de mercúrio em 1714. O mercúrio, único metal líquido, foi escolhido pelo fato de ter ponto de congelamento muito baixo e de ebulição muito elevado, possibilitando grande variedade de temperatura dentro de um tubo relativamente pequeno. A invenção de Fahrenheit teve sucesso comercial imediato, porque constituiu o primeiro meio prático de medir temperatura com precisão. A escala para mensurar a temperatura também foi desenvolvida por ele. Pois é, eu acho que hoje deu pra gente dar uma boa entrada nesse assunto. Agora, para você ficar craque em manutenção, dê uma boa estudada, faça os exercícios do seu livro. Aliás, o seu livro
é a melhor manutenção preventiva para você conseguir acompanhar as próximas teleaulas. Até lá!